Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais um livro de C.S. Lewis. Dessa vez é Surpreendido pela Alegria ou Surprised by Joy. E é importante falar o título em inglês porque ele vai fazer todo sentido mais tarde, vocês já vão entender. E é um livro lindo, é uma autobiografia, mas é uma autobiografia diferente. E eu tenho aqui essa edição lindíssima, não é? Da Thomas Nelson. Veja vocês. Essa capa maravilhosa. Eu vou comentar também daqui a pouquinho sobre a capa, porque eu achei ela linda e tem realmente tudo a ver. Né? Os arabescos, toda a textura, a lateral colorida, né? Aquela divisória, não é? Que tem realmente em todos os livros desta coleção, realmente impecável, lindo. Mas vamos comentar sobre esta autobiografia. Eu disse que ela é diferente, mas por quê? Porque é uma autobiografia onde os fatos talvez não sejam tão relevantes, não os fatos em si, mas sim as sensações, e sim o que ele pôde aprender com determinada situação que aconteceu em sua vida. Então, tudo que ele vai contar para nós aqui são situações que ele viveu, mas são situações que o porquê que ele citou, para mostrar o que o levou a ser um ateu até determinado ponto de sua vida, porque que ele era um ateu, e não é um fatorzinho só, ou seja, questões de família, questão de criação, questão de influências na escola e em tantas coisas, questão de influências na literatura, ou seja, tudo isso ele vai formando, não é, em nós, assim, a perspectiva da visão dele, o que o levou, qual foi a sua formação e o porquê que ele, durante determinado tempo da sua vida, foi um ateu e porque, o que é que o levou, o que é que foi mudando a sua mente, quais foram as influências que foram mudando a sua mente e, obviamente, a conversão, a experiência com o Espírito Santo, que o levaram mais tarde a se tornar um cristão e um grande cristão. Entende? Então, essa biografia é nesse sentido assim, de traçar, não é todo um panorama assim da vida dele geral e dizer que não foi só um fator, mas olha, isso me levou a isso, ou seja, todas as influências, ele vai relatar aqui todas as suas grandes influências, todos os fatores que o levaram a essa ou aquela escolha, ok? E no meio disso tudo, uma eterna busca pela felicidade, ou melhor, pela alegria. E é por isso que eu digo que o título em inglês é importante, é interessante, porque ele vai traçar um paralelo, ele vai diferenciar o que seria, ou seja, um estado de felicidade, de contentamento, e o que é a alegria, ou seja, joy. E ele vai diferenciando, então, as coisas que aconteceram na vida dele, como situações de prazeres momentâneos, não é? Dessa felicidade que é passageira, não é? Por exemplo, aquela sensação maravilhosa que você tem, sabe, de repente, quando o seu time ganha, não é? E você fica com o coração na mão, sabendo que é o último minuto, é o último chute, e aquele chute é decisivo, e você fica com o coração na mão, de repente aquele jogador acerta, o seu time ganha, pronto, aquela explosão, um lampejo, não é, momentâneo do que seria a alegria, que você tem aquela sensação, só que, obviamente, né, com o passar do tempo, essa excitação toda tende a baixar e, naturalmente, não é, você não sente mais aquele contentamento, aquele prazer como antes, é um prazer passageiro. Então, ele vai falando dessas coisas. E o quanto ele buscou, em todo o tempo, em sua vida, ser feliz. E ele teve alguns lampejos de alegria, joy, que é a felicidade. Inclusive, né, ainda falando sobre o título, né, Surprised by Joy. Joy, além de ser, não é felicidade, mas é essa alegria, né, regozijo, essa coisa mais plena, mais ampla. Joy também é o nome da esposa dele, né, com a qual ele se casou,
Eu achei que ele fosse entrar em detalhes, eu achei que ele fosse contar a história dele, do casamento dele, mas ele não contou. Mas a verdade é que ele se casou com uma mulher chamada Joy, justamente, né? Então, surpreendido pela alegria, e ele se casou com essa mulher, não é? Num momento difícil, ela doente, inclusive. Eles se casaram, para você ter uma ideia, no hospital. E ele foi surpreendido pela, digamos, pela alegria quando ele viu que a sua esposa havia melhorado. E eles puderam, né, ele falou, não, agora tudo vai dar certo, nós vamos viver uma vida, né, conjugal bacana e tudo mais. Só que no decorrer do tempo, voltou, o câncer, a doença voltou de uma forma realmente agressiva e de uma vez, e então a esposa dele veio a falecer. Mas, assim, né, ele não contou esse detalhe, essa história. Mas o nome dela aqui é citado, então a gente tem uma... Obviamente isso aqui é uma homenagem também, né? Surprise by Joy, alegria, é o nome também da esposa dele. Enfim, voltando aqui à história, então ele vai contar tudo isso, as coisas que ele viveu. E mesmo no meio das dificuldades, das dores, das perdas, das coisas que não foram muito fáceis, ele buscava ali uma alternativa, algo em que se apoiar, não é, para ser feliz e ter lampejos ali da felicidade, mas essa verdadeira alegria, essa verdadeira joy, ele encontrou, né, de uma forma surpreendente, que o surpreendeu. Ele está falando aqui também da sua fé, da sua conversão e também da sua esposa, apesar de ele não citar aqui a história, mas, né, então por isso que ele disse que foi surpreendido realmente pela verdadeira alegria. Ele foi surpreendido ali por Deus, porque aqui o foco é a vida dele, do ateísmo, a sua conversão. Então, foi assim para ele, de uma forma realmente surpreendente, a sua conversão. Então, esse é o ponto. E também, né, voltando aqui a falar da capa, antes de entrar na história em si, nós vemos aqui um beija-flor, né, um passarinho que voa, e ele é muito ligeiro, e é um animal belo, é raro você vê-lo, não é? Quieto, parado em algum lugar, porque ele é muito ligeiro mesmo. Se você chega perto, ele pode fugir, né? De forma alguma ele se permite ser focado. Mas em momentos raros, em lampejos de alegria e de felicidade, você pode ver, você pode contemplar uma criatura dessa. E ela é assim, né? E eu acho que aqui, por isso que essa ilustração aqui é muito pertinente, porque a alegria, da mesma forma, é como você observar realmente um beija-flor. Você vê, você aproveita, ele tá ali, mas ele pode ir embora. Se você der a sorte de você ver, aproveite, deleite-se neste momento em que você está admirando um beija-flor, né? Que a felicidade é assim, é como um beija-flor, é como um passarinho que você vê, você observa. Ela pode até pousar no seu dedo, mas ela vai embora, você dificilmente vai prender, e que não se prende, né? E é algo assim, espontâneo, que acontece, né? Por isso que assim, algo que te surpreende. E quando ela vem, então, você deve aproveitar esses momentos de alegria, de graça, que é isso que ele vai transmitir aqui nesta obra, contando a sua vida. Ele teve uma vida muito difícil, naturalmente. Ele tem assim, um histórico familiar meio complicado, alguns problemas ali com o pai dele, de modo que... E a mãe dele faleceu, ele ainda era muito jovem, então isso levou a um contato muito maior, até uma intimidade maior com o irmãozinho dele. Por quê? Né? O pai dele, acho que até depois desses acontecimentos aí, depois que a mãe, né, que a mãe do Lewis morreu, eu creio que esse pai se fechou cada vez mais em si mesmo e se tornou uma pessoa difícil, amarga, e não conversava, não dava atenção devida para os filhos. Então as crianças precisavam ali dar asas à sua imaginação, porque eles tinham no mundo apenas um ao outro, já que a sua mãe havia falecido e o seu pai era um tanto quanto ausente e uma pessoa realmente difícil. Essa é a base da história do Lewis. E aí ele vai contar como é que ele foi crescendo, como eles cresceram já desde pequeno, dando asas à imaginação, contando histórias para o seu irmão. Então cada um já tinha o seu mundinho criado e tudo mais. E
um dia ele vai se encantar quando um irmão dele traz uma espécie de maquete que ele fez. E ali, aquilo é o mundo dos sonhos, e ali ele vai ficar encantado com aquilo, com a beleza. Uma maquete é tipo um jardinzinho fechado ali, né? Que o irmão dele criou. E ele vai se encantar com aquilo. E nós vamos ver que ele vai ser sempre estimulado pela imaginação e pela leitura. Então, isso. Essa vai ser a formação do Lewis, né? É um apego grande ao irmãozinho dele, muitas histórias, né, que eles vão ali desenvolver. Acho que é por isso que ele teve este lado criativo muito desenvolvido. E também ele vai ler muito, vai ser um menino muito dedicado à leitura, vai ler muitos livros que tem lá na biblioteca da casa do pai dele, e depois no colégio, internatos, ele vai passar por um e por outros, e nisso tudo ele vai lendo, aprendendo, conhecendo pessoas e influências. Ele vai citar muitos livros aqui, alguns que eu conheço, outros não. Ele vai falar muito de George MacDonald, que é um autor que assim, basicamente, né, foi o que mais me influenciou, assim, em termos de cristianismo, que publicou alguns livros, entre eles Fantastes, que eu nunca li, dizem que é bom, mas eu não sei, né, Fantastes, do George MacDonald, que é um livro de fantasia também, muito parecido com Nárnia, assim, no sentido de fantasia, e aquilo, pronto, foi uma inspiração para ele, né, e George MacDonald também é um autor cristão, né, e não é necessário falar, eu acho que muitas pessoas já sabem da grande amizade do Lewis com Tolkien, não é, que é também um outro grande autor, cristão também, e que é o autor, inclusive, do Senhor dos Anéis, e que foi uma das suas influências também, né, na sua conversão e tudo mais. E Lewis sempre foi um homem muito questionador, não é muito racional, então ele queria entender todas as coisas, assim como o novo convertido, muito ávido de querer saber, entender, e assim foi a vida do C.S. Lewis até então, a sua conversão. E no meio disso, é muito bonito, ele vai contar muitas histórias, eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho interessante ler, não é que você leia, ele passou por muitas coisas, passou pelo período da guerra, então ele vai fazer muitos questionamentos, e enfim, é muito bom. E olha só, para você dizer, para você ver o amor que ele tem, né, pelos livros. Então, e C.S. Lewis, assim, é uma pessoa difícil, né, porque ele leu muitos livros, todo tipo de... Aqui você vai ver muita crítica, né, a vários autores, coisas que ele gostou, coisas que ele não gostou. Então, assim, é um livro que você fica, sua cabeça fica até cheia. Calma, Lewis, é muita coisa, é muita indicação, sabe, assim, de livros, de coisas das quais ele bebeu realmente, não é? E que fizeram parte da sua criação. Olha só o que ele vai dizer em relação ao seu amor aos livros, né? Ele vai falar a respeito de um rapaz chamado Arthur, que disse: ele me ensinou a amar o corpo dos livros. Eu sempre os havia respeitado. Meu irmão e eu podíamos serrar escadas de mão sem escrúpulo, mas deixar as impressões digitais ou orelhas nas páginas de um livro nos teria coberto de vergonha. Mas Arthur não respeitava simplesmente. Ele era apaixonado. E logo eu também. A diagramação da página, a textura, o cheiro do papel, os diferentes sons que os papéis diferentes fazem quando viramos as folhas, tudo isso se tornava prazeres sensoriais. Isso me revelou um defeito em Kirk. Quantas vezes não me arrepiei ao vê-lo pegar um novo texto clássico meu nas mãos de jardineiro dele, virando as capas para trás, até fazer ranger o papelão, deixando sua marca em cada página. Eu achei isso aqui engraçado, né? E ele vai dizer em outro momento, né, que ele comprava clássicos, então ele não tinha muito dinheiro, mas a partir do momento em que ele começou a trabalhar e ter um dinheirinho, ele começou a comprar obras, né, livro, antigamente, até hoje, né, é um material assim caro, né? E ele juntava dinheiro para comprar edições de livros grandes, pesados e tudo. E ele disse que era uma alegria quando aquilo chegava, a ansiedade de receber uma encomenda, né? De receber uma Amazon em casa, e você fica contando, né? Vendo lá no celular toda hora, saiu para a entrega. É bem assim, eu sei, Lewis, eu sei como você se sente, realmente é assim mesmo, né? O cheirinho, né?
a beleza, às vezes, da capa, da obra, da arte. Então, assim, eu achei legal isso, porque a gente se identifica nesse sentido, né? E ele vê um amigo dele pegando um livro novo dele, abrindo de qualquer jeito. Realmente é muito interessante. Então, Lewis é um apaixonado realmente pela arte, pela obra, pela escrita, pela literatura. E isso que eu acho interessante, o que ele tem, não é? É foco, interesse, amor, paixão por aquilo que ele faz. E quando ele se converteu, né, logicamente, ele usou esse dom, essa paixão, né, pela escrita né, e pela imaginação, usando isso realmente a favor, né, a serviço do reino de Deus. E isso é muito lindo, realmente. E ele vai dizer que com o tempo, né, as suas influências tornaram ele considera o fato de ler obras, de ler filósofos, de ler outros livros, de ler romances e aventuras, ele considera esse hábito de ler como se fosse um exercício mental, como se estivesse desenvolvendo seus músculos intelectuais. E quanto mais os seus músculos intelectuais estão preparados, mais você está pronto para as batalhas. Olha só que interessante, né? Batalhas no sentido de discussão, de argumentar, ou seja, quanto mais você lê, quanto mais né, os seus músculos intelectuais estão preparados, mais você pode partir para o ataque e mais você vai também saber se defender. E ele, né, é um mestre nisso, de defender as suas ideias, as suas teorias com unhas e dentes e com uma maestria realmente surpreendente. Então, né, essa frase dele aqui, que me marcou muito, né? Que ele primava mesmo pelo exercício mental, intelectual, que isso era o que permitia, era por isso que ele tinha tanto argumento, era por isso que ele era muito forte, não é, nos seus argumentos realmente, nas suas ideias. Isso é muito interessante. No demais, nós vamos ter aqui a história de vida de um grande homem de Deus. E fica aqui, então, a sugestão para a sua leitura, Surprised by Joy, do C.S. Lewis. Eu espero que você tenha gostado, né? Ou melhor, né? Surpreendido pela alegria. E que você tenha gostado realmente. E até a próxima.